boa tarde a todas e a todos. Agradeço mais uma vez o convite ao Jornal de Negócios para moderar um debate depois destas palavras tão inspiradoras do professor Arlindo Oliveira, que nos deixa sempre aqui umas provocações que nós vamos aproveitar. E para não ficar aqui sozinha, vou chamar já os oradores e depois apresentá-los a seguir. Então chamava por ordem alfabética a Cristina Castanheira Rodrigues, o José Pedro Inácio, o Nuno Brito Jorge e a Patrícia Almeida, para se juntarem aqui, para ficarmos mais compostos. Muito bem, eu vou fazer uma pequena apresentação de cada um, embora sejam subejamente conhecidos das pessoas que aqui estão e certamente quem nos acompanha depois online, mas também para enquadrar um bocadinho aquilo que vamos falar da transformação digital em prol da sustentabilidade, o que é que a sustentabilidade ganha com esta transformação digital e no fundo, o que é a sustentabilidade, afinal de contas, se é só sustentabilidade em termos ambientais, parece-nos que não, é sustentabilidade económica, sustentabilidade social, também se falaram muitas competências e das qualificações, portanto, vamos aqui a navegar um bocadinho por estes temas tão interessantes, enquanto o tempo nos permitir. Eu começava pela Cristina. A Cristina Castanheira Rodrigues é Managing Director da Capgemini Portugal, é atualmente administradora delegada e membro do Conselho de Administração da Capgemini Portugal, é licenciada em Gestão, com diversas especializações, nomeadamente em Finanças e Management, na Universidade Católica, no ISCTE, bem como na Kellogg University em Chicago. Em 2020 distinguiu-se como a melhor líder de topo no setor privado, e no primeiro lugar do ranking do Best Team Leaders de 2020. Possui uma experiência de mais de 22 anos, não parece, ligados à sustentabilidade ambiental, à diversidade e inclusão, como parte das suas prioridades. Eu procurei um bocadinho, e a Cristina disse numa entrevista à Sábado, em setembro de 2022, portanto recente, que, e cito, a tecnologia é feita por pessoas, para pessoas, e o objetivo é transformar o que se cria em soluções inclusivas, éticas e sustentáveis para todos, porque a transformação digital deve beneficiar toda a humanidade. Muito bem, sabendo que o digital divide ainda é uma realidade, que no caso português, cerca de 15% da população ou é excluída do digital ou tem competências digitais mesmo muito básicas, a questão que eu coloco assim, já de ponto de partida, à Cristina, este nível de transformação digital em Portugal que estamos a fazer está a acompanhar aquilo que esperava e o que é que temos que fazer em termos de trabalho, o que é necessário fazer para aumentar este ritmo de transformação digital, tendo em conta as qualificações das pessoas. Boa tarde a todos. Desde mais, obrigado ao Jornal de Negócios e faço aqui o disclaimer, porque escusamos de estar todos a dizer, portanto, em nome do painel, um obrigada ao convite, obrigada Luísa. O professor Arlindo fez aqui um ramp-up, eu acho que excelente, do que é o mundo digital e os desafios que nós temos. Na verdade, nós não podemos ser muito pessimistas comparando com outros países que temos. Eu tive essa experiência no Luxemburgo em dezembro, que eu já vos explico. Nós, em termos de índice de digitalização do que é a economia e a sociedade, nós estamos em 15º lugar. Estamos na média dos 27 países da União Europeia. Portanto, podíamos estar melhor, é verdade. A gente pode estar sempre melhor, é para isso que trabalhamos. Mas subimos uma posição relativamente a 2021, mas muito cautelosos, também tivemos a pandemia, também tivemos todas estas situações. E isto vem aqui mostrar que a gente tem muito espaço. Quando a gente não está no top, a gente consegue sempre ir mais à frente para estar nos rankings. Estamos no médio 15º lugar. E aqui em Portugal nós teremos 3 pilares e que são da estratégia global da digitalização, que um deles é um bocadinho a base aqui desta entrevista que eu dei em setembro, que é a parte do pilar humano. E, portanto, aqui o pilar humano tem 2 vertentes. Tem toda a nossa capacidade que temos como cidadão de sermos incluídos digitalmente e, portanto, temos vindo a fazer em Portugal uma grande evolução
nessa matéria. O Governo tem criado uma série de medidas que nos têm vindo a permitir, e aí estamos em 14º lugar. O que é que isso significa? Nós temos uma década digital, que é o que é chamado um plano europeu, e que todos os países vão seguindo em determinados pilares. Neste pilar humano estamos no 14º lugar, temos feito, metade da nossa população tem acesso ao básico, o que é chamado o digital básico, e portanto temos feito uma evolução crescente. Muitos programas foram feitos, um deles, por exemplo, que a empresa que eu lidero participou desde o início, que é o Upskill, que deu um bocadinho a todas as pessoas que não estavam digitalmente habilitadas, criámos essas competências e, portanto, tivemos desde o início. Mas depois temos o Digital Jovem e temos todas as plataformas que o Governo criou também para criar essa digitalização. Mas isso não se faz sem conectividade. E, portanto, temos aqui um trabalho dentro do pilar humano também, que é as pessoas terem acesso à conexão. Porque eu posso ser muito digital, mas eu não tenho um computador, eu não tenho internet, eu não tenho um telemóvel, e então eu posso aprender tudo, mas não tenho as ferramentas para utilizar. E isso também, Portugal estamos a trabalhar, e portanto no 18º lugar, aí um pouco pior, temos um caminho mais árduo para fazer, mas juntando a conectividade com a parte de tudo o que é a digitalização, o acesso, não excluir ninguém e tentar aceder, estamos num bom caminho. Isto na primeira parte do pilar do humano. Segundo, e também para não me prolongar muito, a parte das empresas. Aqui o professor Arlindo falou bastante, portanto também estamos em 12º lugar em termos deste pilar, em termos dos 27, bem, subimos 5 posições face ao ano anterior. Isto significa que as empresas estão muito mais habilitadas. Todas estas tecnologias, realidade aumentada, os IoTs, tudo isto as empresas começam a olhar cada vez mais, mas têm que olhar numa perspectiva de retorno de investimento. Ou seja, uma empresa não pode estar a investir só porque é bonito, porque aparecem nos nossos relatórios de contas que investimos, e depois não ter o retorno e o TCO correspondente. E, portanto, temos feito um grande caminho, 5 posições é muito, estamos com as empresas mais habilitadas e sustentadas para gerir estas pandemias, que muito vai ajudar a digitalização. O terceiro e último tem a ver com a administração pública, é o que é mais visível. É o que nós hoje em dia vimos mais, é os PRRs, é o investimento em tudo o que nós vemos, mas é crucial, porque isto é o nosso trabalho como cidadão. Ou seja, a administração pública está a fazer para prestar um serviço a um cidadão. E tudo o que nós vemos, desde a saúde, desde a defesa, desde o portal que nós temos agora, que dá acesso a toda esta digitalização e informação, é crucial, e aí também estamos em 14º lugar em termos de administração pública. E comparando, dar-vos aqui um exemplo pessoal da experiência do Luxemburgo que eu tive em dezembro, que tive com o Ministro do Digital, fora Capgemini, portanto, numa perspectiva de trabalho, nós não podemos criticar que Portugal está sempre mal, não é? Porque isso assim não vamos para a frente. Nós estamos em muitas coisas muito à frente do que outros países, e temos que nos orgulhar por isso. E, portanto, todo este serviço na administração pública podia ser mais rápido? Com certeza que podia. Mas a AMA tem feito um trabalho em termos de modernização excelente. Todas aqui as áreas do PRR também, as áreas do público, vocês aqui também vão ouvir aqui no painel algumas experiências próprias dessa administração pública, diz que nos 3 pilares nós estamos a fazer um trabalho bom, e que estamos cada vez mais a tornar o digital na nossa vida. Como o professor Arlindo dizia, o digital está no meu frigorífico. Eu vou ao supermercado e eu sei o que é que eu vou comprar. O digital está no meu carro. Quando a gente não tem um chip, que neste momento dá o problema que temos em termos de geopolítica. Tudo isto é o digital que temos aqui, e que temos um caminho grande para fazer, mas eu acho que Portugal está a fazê-lo de forma brilhante. Muito obrigada, Cristina. Pronto, não foi combinado, mas foi feito aqui um overview de tudo o que se está a fazer nos 3 pilares, nas pessoas, nas empresas e na administração pública.
e um bom ponto de partida para o resto da conversa que nós vamos aqui ter. Eu passava agora ao José Pedro Inácio, que é CEO atualmente da Advance Care, é licenciado em gestão também, com MBA na área do e-commerce, iniciou sua carreira na McKinsey, passou pelo Banco Espírito Santo, em 2007 foi convidado para lançar e liderar a Logo, uma operação totalmente greenfield de uma seguradora direta fortemente inovadora, liderou também a transformação e digitalização da Tranquilidade e agora, desde 2017, que é CEO da Advance Care, uma empresa que gera mais de 1,2 milhões de clientes em Portugal. Extraordinário. Eu fui procurar também, os outros já não tiveram essa sorte, mas pronto, o José Pedro Inácio ainda teve, que no dia 26 de outubro, no podcast do Jornal de Negócios, precisamente, nas conversas com, referiu ser uma ambição da Advance Care reduzir em 90% a 95% o papel e o plástico, nomeadamente os cartões, que os clientes utilizam, desmaterializando e utilizando o digital para o efeito. Mas isto é uma ideia que tem e um objetivo, assumiu que esta desmaterialização depende da adoção por parte dos clientes. Isto leva-nos outra vez à questão da qualificação. Qual o nível de adesão por parte das pessoas e se esse nível de adesão tem a ver precisamente com a falta de competências digitais para a utilização do digital e não dos tais cartõezinhos e do papel. Boa tarde a todos, primeiro que tudo, e a Cristina já agradeceu por todos, portanto não o vou fazer, mas realmente, e como a Cristina dizia, podemos sempre ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio, e portanto, e muitas vezes em Portugal gostamos mais de ver o copo meio vazio. Eu vou ao contrário, gosto de vê-lo meio cheio, ok? E portanto, nesta questão da adoção e dos temas da sustentabilidade, também como já referimos aqui, estamos neste painel a falar mais do digital, o que é que isto tem a ver com sustentabilidade em termos das três siglas do ESG, e como já vimos, a sustentabilidade económica, a sustentabilidade digital, podem também eles contribuir depois para o resto da sustentabilidade. E neste caso mais concreto, muito daquilo que foi referido tem a ver exatamente com acabarmos com o papel e, portanto, dessa forma sermos mais verdes também. Aqui referir, e não sei se tem noção, mas nós na Advance Care, este ano de 22, processamos praticamente 4 milhões de sinistros. Isto implica 4 milhões de faturas. Se nós conseguirmos que essas faturas sejam eletrónicas, acabamos com 4 milhões de papel, de folhas de papel, e muitas vezes, pensem, por exemplo, numa hospitalização, tem o cirurgião, tem a sala, portanto, tem várias páginas esse papel. Okay? Hoje em dia, porque o nosso negócio é um negócio misto, B2B e B2C, ou seja, B2B com os prestadores, B2C com os clientes finais, ao nível do B2B, algo que já começámos no princípio dos anos 2000, temos 95% de faturação eletrónica. Portanto, já acabámos com essa parte toda. Obviamente, depois há a relação com o cliente final. E aí foi um projeto que começámos em 2017, cerca de 2017. Isto é exatamente para falarmos naquilo tudo que as empresas portuguesas já fazem, em que tínhamos zero. Portanto, não tínhamos sequer um portal, uma área de cliente, não tínhamos uma app. Foi um projeto que lançámos em 2017. Hoje em dia, dependendo um bocadinho da seguradora com que trabalhamos, mas temos algumas seguradoras que já têm 60%, 70% de adesões ao nosso portal. Em média, nós trabalhamos com 50%. Quer dizer que 50% das pessoas já são nossos clientes digitais. E quando pensamos, por exemplo, no reembolso das faturas das pessoas, nós acabamos o ano com 90% dos reembolsos feitos de forma digital. Portanto, isto mostra-nos um bocadinho um trabalho de 5 anos e que podem pensar, foi acelerado no Covid. Não. A verdade é que já vínhamos com uma tendência muito forte mesmo antes do Covid, mas mostra-nos onde é que já estamos hoje em dia com a adoção destas tecnologias. E se pensarmos, por exemplo, na banca digital, 50% de adoção dos canais digitais na banca é um número bastante elevado. Nós temos 50% de adesão na componente dos seguros de saúde. Isto liga, provavelmente, com um aspecto fundamental da transformação digital quando pensamos no cliente final. Obviamente há uma questão de literacia, que já aqui foi muito tocada, mas há uma questão fundamental para nós, que é mais se os serviços que estamos a oferecer são ou não são úteis para as pessoas. Porque muitas vezes o que fazemos é a transformação digital pela transformação digital. O nosso ponto de vista é que quando fazemos a transformação digital e oferecemos alguma coisa de valor às pessoas adotam. E o caso dos reembolsos é pragmático. Se vocês fizerem um reembolso em papel, o que vai acontecer? Vão ter que ir
pôr uma carta no correio, vão ficar à espera que o correio chegue à Advance Care, que a Advance Care processe e depois faça a transferência e vocês recebem o dinheiro. Isto demora 3, 4, 5, 6, 15 dias. Se vocês fizerem um reembolso digital, vão à app, tiram uma fotografia da fatura, em 2 dias o reembolso está na vossa conta. Portanto, para o cliente acrescentamos valor, porque lhe simplificamos muito a vida e porque reduzimos o tempo e temos mais consistência ao serviço. Nos correios nunca sabemos quando é que a guarda vai chegar, aqui sabemos que ao fim de 2 dias está pago. Portanto, esta questão da transformação digital também tem a ver com isto, tem a ver com a proposta de valor que estamos a dar aos clientes, tem que ser uma proposta de valor com realmente impacto para ele. Ao mesmo tempo, reparem, reduzimos os custos para as empresas. E aqui voltamos ao ponto da sustentabilidade económica. Esta transformação que fazemos tem que também ser sustentável do ponto de vista da empresa. Porquê é que ao nível, por exemplo, dos cartões físicos é mais complicado? Porque as pessoas gostam de andar com o cartão físico na carteira, elas gostam de ter aquele plástico na carteira. Estamos a falar de plástico. Não há coisa pior para o ambiente. Sim, hoje já não usamos o plástico, usamos cartões de PDF, biodegradáveis, etc, etc. Mas não deixamos de imprimir mais perto dos 1,3, 1,4 milhões de clientes hoje em dia já, e são todos os anos a imprimir cartões. Portanto, agora é preciso esta alteração também de valor das próprias pessoas, que é, ok, aqui a minha proposta de valor é um bocadinho diferente, eu não estou a entregar tanto valor às pessoas e, portanto, aqui precisamos de uma mudança de valores. Curioso, e acrescentava só este ponto, onde é que, por exemplo, os cartões vemos maior adoção de um cartão digital? Nos pais que têm os filhos. Porquê? Porque assim não tem que ser o pai ou a mãe a andar com o cartão do filho. Podem andar os dois porque têm na app. E, portanto, aí acrescentamos mais uma vez um valor àquilo que o cliente faz no dia a dia. E, portanto, é descobrir estas questões do que é realmente importante para o cliente final que achamos nós vai levar à maior adoção. Obviamente que temos de trabalhar nos vários pilares e se calhar falaremos disso um pouco mais à frente, mas é sobretudo pensar o que é que a estratégia digital nos faz fazer diferente e que tem valor para o cliente final. Porque se tiver valor para o cliente final, ele vai acabar por usar. Vamos ter sempre, e lá está, temos 10% de clientes que ainda não usam o reembolso. Teremos sempre uma faixa da população que terá mais dificuldades. Não lhes quero chamar info-excluídos, mas que terá mais dificuldades. E, portanto, temos que manter os canais abertos para essas pessoas. Mas, obviamente, que se fizermos uma coisa que tem valor para o cliente, eles vão adotar. Muito bem. Obrigada. De qualquer forma, terá sempre valor, não é? Nem que seja para o ambiente, isso vai ter impacto nas pessoas. E, em última análise, ganhamos todos. Muito bem. Nuno, sei que disse que eu podia encurtar um bocadinho aqui a descrição, mas já fez tantas coisas interessantes que eu vou arriscar e vou ler. O Nuno é engenheiro do ambiente, é entusiasta de inovação e sustentabilidade. Entre outras realizações, trabalhou no Parlamento Europeu como consultor de política energética e ambiental, em consultoria de inovação em Espanha, e em gestor de grandes projetos de energias renováveis em Portugal, antes de se tornar um empreendedor. Atualmente é CEO e cofundador da GoParity, a primeira plataforma portuguesa de finanças de impacto, que junta projetos de impacto social e ambiental à procura de financiamento e pessoas que queiram investir em negócios que promovem a sustentabilidade. Aquilo a que se pode chamar um banco verde. A questão que tenho para si, a GoParity apela à paridade e igualdade de oportunidades para quem quer ser investidor e para quem necessita de fundos para projetos de impacto social e ambiental. Como é que a tecnologia que utilizam pode ser colocada ao serviço do bem comum? E pode-nos dar, por exemplo, o exemplo do Uganda, que eu achei tão interessante e que o Nuno já referiu também numa entrevista que eu ouvi, não transcrevi para aqui, mas ouvi. Então, afinal, fez pesquisa, Pois também foi. tens direito a pesquisa. Então, também, obrigado, Cristina, por antecipar o agradecimento. Sim, portanto, só para quem não conhece, a GoParity é uma plataforma que permite a qualquer pessoa ou empresa emprestar dinheiro a projetos que procuram financiamento na área da sustentabilidade. Portanto, às vezes o projeto pode ser uma normal fábrica de sapatos que precisa de financiamento para instalar painéis solares, como a própria empresa em si pode ser o projeto de sustentabilidade, como seria, por exemplo, um turismo sustentável ou uma marca de roupa vegan. Nós
temos na GoParity já mais de 200 projetos financiados, portanto nós temos muitas histórias diferentes, mas o princípio que há aqui no nosso caso, da nossa tecnologia, e já agora um disclaimer, que é, nós não somos um banco. Não vai haver alguém do Banco de Portugal a assistir. Nós não somos um banco e nós não dizemos que somos um banco. Eu aqui tinha entre parênteses. Exatamente, entre aspas. Entre aspas, exato. Aquilo que nós conseguimos fazer, obviamente, é fazer a ligação direta entre estas duas partes e combinar um benefício para os dois. Não é? Por um lado, nós utilizamos uma licença de moeda eletrónica e somos também licenciados pela CMVM para operar. O que nós fazemos é, por um lado, dar às pessoas a escolha individual de onde é que o seu dinheiro vai ser utilizado. Portanto, eu, a partir de 5 euros, posso emprestar dinheiro a projetos específicos, empresas específicas a que eu acredito, e do outro lado estão empresas que podem, por diversos motivos, preferir utilizar a GoParity como uma forma de financiamento. Um exemplo é, obviamente, os que não têm condições de acesso em condições vantajosas na banca, seja porque é uma empresa que é uma startup, ou que tem pouco histórico, ou porque já tem mais dívida, ou porque o sócio não quer dar um aval pessoal. Portanto, há muitas razões pelas quais as empresas às vezes preferem não avançar com empréstimos bancários, mas também já há cada vez mais empresas que nos usam como uma plataforma de comunicação quase. Só que porque sabem que vão chegar ali a um público que é de facto diferente. Eu estava a ouvir o exemplo que deu dos cartões e nós há pouco tempo lançámos uma pergunta, fazemos muitas vezes, em cada 3 em 3 meses lançamos uma pergunta à nossa comunidade para ouvir, precisamente para saber que queríamos valor com os produtos que lançamos. E um era sobre os cartões e se as pessoas querem ou não ter cartões. E há muitas que, além da escolha múltipla, enviam e-mails. E há imensas pessoas que responderam e depois mandaram um e-mail a dizer sim, mas não precisa de ser em plástico. Por mim, ter na aplicação e usar o Apple Pay ou assim, já é suficiente. O exemplo do Uganda é um exemplo que nós usamos muitas vezes, mas que até tem mais a ver com o impacto intangível dos projetos que nós financiamos. Basicamente, nós trabalhamos com um instalador de energia solar no Uganda, que aquilo que fez foi investir em painéis solares, em cooperativas de laticínios no Uganda que estão em zonas rurais. Ou seja, basicamente, o modelo deles é aquelas cooperativas dependem de geradores a gasóleo, têm que manter os laticínios frios e, portanto, convertendo-se em energia solar, eles passam a ter energia que está disponível gratuitamente, como têm baterias, também passam a ter uma grande fiabilidade do fornecimento energético e depois têm o gerador fica a funcionar quase só como backup. Portanto, nós só com isto já estamos a criar, a evitar emissões de CO2, a reduzir a poluição sonora com o gerador o dia inteiro a trabalhar, a reduzir os riscos dos cortes de fornecimento que eles têm, que depois vai se traduzir em estragarem-se os laticínios porque já não estão em fresco, a poluição atmosférica local, portanto não deixa de ser fumo, apesar do CO2, tem todas as outras coisas más que queimar gasóleo traz, e portanto só isto já era o impacto que nós medimos, isto é o impacto tangível e qualquer utilizador pode ter. O mais giro é que depois, neste projeto, como em muitos outros, chegam-nos as histórias do que é que aconteceu depois e do impacto que ele teve. Neste caso, o que acontece é que estes projetos têm ao ser uma coisa cara e tecnológica, eles estão vedados. E à noite estão iluminados com iluminação LED por uma questão de segurança. O que o instalador acabou por nos contar foi que naquela zona, ao ser uma zona rural do Uganda, não há iluminação pública. E, portanto, a nossa central passou a ser a única zona, ao lado da aldeia, onde há iluminação pública. Portanto, aquilo que foi feito a pensar só na segurança e no impacto ambiental e na melhoria da performance daquela cooperativa, de repente é o sítio onde as pessoas se reúnem quando é de noite, onde os miúdos jogam à bola e onde os vendedores de rua passaram a vender em segurança em vez de estarem sujeitos a ser atropelados ou roubados no meio de uma estrada à noite em África, numa zona sem iluminação. Muito bem. Pronto, eu também gostei imenso desta história e por isso pedi ao Nuno aqui para a repetir. Esta é uma maneira da tecnologia estar mesmo ao serviço da sustentabilidade e das pessoas. Que quem está, são as pessoas, não é? Quem faz isto acontecer são pessoas, quase todas são portuguesas, pessoas individuais, pessoas como qualquer um de nós,
que puseram o seu dinheiro a fazer isto, sem sequer estarem a contar. Exatamente. Patrícia, agora falando um bocadinho da Patrícia, a Patrícia é formada em Informática de Gestão pelo ISCTE, é atualmente vice-presidente da Consulting Services Public Sector, Water, Telco, Transportation na CGI, uma companhia fundada em 76 e que está entre as maiores empresas em termos mundiais em tecnologias de informação e consultoria de negócio. Mas houve aqui uma área muito específica, que eu acho que também é importante explorar, que tem a ver com o facto da tecnologia não ser feita de igual forma por homens e mulheres. Já percebi que a Patrícia é uma das mentoras das Portuguese Women in Tech, focando-se principalmente em inspirar jovens estudantes para as áreas das tecnologias de informação e defendendo o caminho pela diversidade e inclusão. Isto, por um lado, porque precisamos de mais mulheres a desenvolver tecnologia e porque a tecnologia em si mesma também não é neutra e podemos, falando aqui um bocadinho também de inteligência artificial, se não tivermos diversidade em quem trabalha nas áreas tecnológicas, podemos estar a enviesar muitos dos algoritmos que hoje comandam a nossa vida, como nós já percebemos. Em que medida é que a tecnologia e o trabalho que faz uma consultora como a CGI, uma consultora tão grande, beneficia com esta diversidade? Assim, a diversidade, antes de mais, é uma vantagem em diversas áreas de negócio. O partilharmos e o termos opiniões diferentes sobre cada temática, cada área, é sempre enriquecedor. Na tecnologia tem um valor acrescentado. Porquê? Nós desenvolvemos, e há pouco dizia muito bem, soluções para as pessoas, para os cidadãos, enquanto administração pública, para quem trabalha nas empresas e para todos nós. E hoje em dia, mais do que nunca, a tecnologia está ao serviço de cada pessoa à distância de um dedo. Quando os nossos exaustores passam a funcionar com tecnologia, quando eu estou aqui sentada e consigo ter a minha sala a ser aspirada, a tecnologia está a funcionar acessível a qualquer pessoa. Nesse sentido, é cada vez mais importante termos uma multidisciplinaridade nas equipas que entregam tecnologia cada vez maior. E eu falo de inclusão não só de género, a de género é importante e, na realidade, há uma mudança grande que tem que ser feita e um trabalho que acho que começa a partir dos graus mais baixos da escola. Porque a tecnologia ainda é vista hoje como um conjunto de nerds que estão a programar. E não é isso que acontece. É muito mais do que isso. Há muito trabalho para fazer nas áreas tecnológicas, muito além daquela imagem tradicional que muita gente conhece, do programador que passa o dia fechado numa cave a programar. A tecnologia não é nada disto, é muito mais do que isto. É muito negócio, é muito estratégia para perceber, é muito usabilidade e perceber onde é que eu quero chegar e que valor vou trazer a mais aos meus clientes e às minhas pessoas. E, nesse sentido, temos que trabalhar. Efetivamente, os rácios de género ainda não estão onde deveriam estar, mas não podem estar também por decreto. Temos que perceber que, efetivamente, é uma mais-valia haver uma equidade e um equilíbrio nesta área. Além disso, há uma inclusão natural na tecnologia que temos que perceber que é fundamental e que nos vem resolver uma situação de um gap de oferta também, no que respeita a recursos qualificados nesta área, que é fundamental e que temos que colmatar. Hoje, mais do que nunca, nós vemos e precisamos de transformar postos de trabalho, skills das pessoas, porque todo o mundo vai virar digital. Independentemente da velocidade a que cada país está e em que cada setor está, porque as velocidades são efetivamente diferentes, isto é uma mudança que está a acontecer e vai continuar a acontecer. Todas as vezes em que houve revoluções na história que temos, há sempre uma mudança em termos de formas de trabalhar, de profissões, de conhecimento. Portanto, há uma série de áreas de formação que hoje estão a fazer a transição para o digital. Nós temos alguns casos de sucesso dentro da CGI de pessoas que já transformamos. Ocorre-me um professor de ensino especial que foi 12 anos professor de ensino especial e hoje é um consultor de IT. E algures no tempo decidiu, ok, eu já não quero ser mais professor de ensino especial, era da área das matemáticas, quero virar para a área da tecnologia. Isto também é inclusão e também é diversidade. É eu pegar em outras áreas
que tradicionalmente até faziam outro tipo de trabalhos e funções, e adaptá-las e conseguir fazer o reskill para a área tecnológica, que na realidade beneficia do conhecimento e da heterogeneidade que todos os setores nos trazem. Sim, sem dúvida. É o tal upskill, mas também o reskilling é Exatamente. tão necessário, porque nós temos uma falta tão grande, como foi aqui referido, de pessoas a trabalhar nas áreas tecnológicas e todos os empregos hoje são basicamente digitais, não é? Exatamente. E fazer este reskilling muitas vezes serve as pessoas que já se sentem subaproveitadas, mas também serve a economia, serve as empresas, serve a comunidade. Só a título de curiosidade, nós em 6 devs, 3 vêm de cursos de requalificação de Levagons, Academia de Código, Iron Hacks, desse estilo. Exatamente. Exatamente. Tinham vidas passadas que não tinham Não nada, tem nada a ver com isto. Temos uma que é atriz, que era atriz. Muito bem. É um facto. Aliás, temos hoje muitas experiências. Aqui a Cristina fez um overview tão grande, deve conhecê-las. Muitas experiências de programas que existem, quer programas em termos de administração pública, quer programas de ONGs, Sim, sim. de organizações sem fins lucrativos, que estão precisamente focados neste reskilling, neste upskill. E negócios. E negócio. Exatamente, exatamente, e que são negócios. Aproveitando aqui uma deixa que o professor Arlindo deixou, que tem a ver com esta posição da Europa no que diz respeito ao digital e dos dois grandes blocos e como é que a Europa vai fazer o seu percurso, tendo em conta que o mundo decididamente vai ser digital se nós continuarmos cá todos, não é? Porque também temos que o salvar, mas salvando e partindo desse pressuposto, vai ser digital e que hoje temos um PRR e um PT 2030, um Horizonte 2030, temos dinheiro para fazer esta transformação. Qual é que é a sua sensibilidade relativamente a esta execução do PRR, tendo em conta a transição digital e já agora a dupla transição digital e verde, que uma sem a outra não se faz e vice-versa? Falando aqui como empresa tecnológica, portanto aqui em Portugal somos 4.300 pessoas, e extrapolando um bocadinho com a experiência que eu tenho em termos europeus, o que o professor Arlindo disse hoje reflete exatamente o que se passa, ou seja, a Europa é muito complicada em termos de tudo o que é regulamentação e aí muitas vezes as empresas acabam por fazer uma fuga para fazer algumas inovações tecnológicas fora do perímetro da Europa e depois absorvê-las mais tarde, e são desafios que nós temos. Portanto, vamos ter que lidar com isso porque estamos na União Europeia, 27 países, tudo muito organizado em termos de proteção de dados, em termos de segurança da informação, e ainda bem que assim é, porque senão teríamos aqui desafios que temos já, que é os desafios da segurança e da proteção. Vamos ter que ir com cautela nesses desafios do europeu, mas a partir de 2020, com os Estados todos ligados, com uma política não uniforme, mas uma global política europeia, que é chamada a década digital, ou seja, até 2030, concertados todos os países da União Europeia têm um programa para desenvolver, isso vai facilitar, porque vai criar aqui, vai dificultar por um lado, porque nós estamos a ter a fuga de talento de Portugal para os outros países, mas também vai pôr Portugal no roadmap. E isso vai-nos trazer aqui algumas coisas boas e não tão boas, mas vai-nos pôr Portugal no roadmap e nós temos pessoas e talento muito bom aqui. E, portanto, estamos a dar cartas, às vezes não tão visíveis, porque nós, portugueses, às vezes não marketingueamos tão bem como outros países o nosso talento, mas eu acho que a evolução em termos de tudo o que é este espectro global da digitalização europeia vai ser uma realidade. Então, a Cristina é uma otimista. Não é otimista, é questão de que nós vivemos do digital. Não é um se, é uma realidade. Em tudo o que nós fazemos, eu dei o exemplo dos chips, dos semicondutores, são o novo petróleo. Hoje em dia, não é? A gente fala que o petróleo é aqui o
o motor, e é, não é? Mas agora temos os chips, que é o segundo motor, é o segundo petróleo que nós temos aqui. E, portanto, quando nós vimos que em plena pandemia ficámos tão dependentes de um chipzinho, não é? Tudo depende de um chipzinho, é o nosso carro, a nossa máquina, é o nosso alarme de casa, e tudo isto começa a falhar porque não temos uma capacidade de supply chain, e vem aqui, mais uma vez, aqui parafraseando o início da exposição, as guerras que temos entre a China, entre os Estados Unidos, entre a própria Europa, e a capacidade de termos esta agregação, e que vai ser difícil, mas vamos ver qual é o peso da Europa que tem neste desafio geopolítico. Vemos que isto é uma realidade que já não tem retorno. Nós já não podemos voltar atrás. Nós já estamos num caminho que já não tem portas de emergência para sair. Portanto, temos que andar, e o digital é parte desse caminho. Muito bem. José Pedro, nós fazemos parte do movimento para uma utilização digital ativa, que é o MUDA. Portanto, estamos preocupados precisamente com o facto de haver aqui esta aceleração desta transformação digital. Já tivemos dicas do professor Arlindo, portanto podemos todos fazer um brilharete, que é só dizer o que já ouvimos. Mas a minha pergunta, e olhando não só para a Advance Care, mas para todo o percurso que o José Pedro tem ao longo destes anos, e a noção que tem da importância da transformação digital, quais são as prioridades nesta área em que deveria ser feito um investimento real, utilizando, mais uma vez, os investimentos que temos disponíveis hoje, em termos, nomeadamente, do PRR? Sim, parece-me que há aqui duas áreas diferentes. Há uma mais de infraestruturação, de capacitação, e depois há uma parte mais das empresas, visto do ponto de vista das empresas. Vou ser relativamente telegráfico na primeira, porque já falámos bastante. Há claramente uma questão de garantir que as pessoas têm acesso ao digital e que percebem que sabem usar, portanto, há uma questão de literacia. Há uma questão de conexão, redes 5G, mas também o próprio Wi-Fi, até o custo de acesso às redes e tudo mais. Portanto, há muita gente que às vezes não usa porque não tem acesso, e, portanto, esse é um tema importante, os próprios PCs. E, por último, um terceiro ponto fundamental, e que hoje também já tocámos aqui, que o professor também referia muito bem, que é toda a questão dos skills. Temos muita falta de pessoas para trabalhar nestas áreas, temos muita falta de pessoas que saibam realmente o que estão a fazer. Portanto, esta questão mais de infraestruturação é um tema que até o PRR, de certa forma, cobre mais, liga muito com aquilo que pode ser feito nessas áreas, que me parece um investimento muito, muito claro e muito necessário. Na parte mais ligada às empresas, e pegando aqui também mais no nosso exemplo claro, dois temas diferentes. Há um tema mais para cliente, que eu há bocadinho falava muito, e reparem que mesmo nesta questão dos cartões, é interessante ver como é que gerações diferentes olham para o tema. Nós, se calhar, temos uma penetração de 5% de utilização dos cartões virtuais, mas se eu for ver nas gerações mais novas, se já estamos a falar de 20%. Portanto, para eles isto é natural e, portanto, isto vai evoluir. É como o digital, tudo vai ser digital, vamos todos se dar nestas novas gerações e, portanto, vai acontecer. É uma questão de se conseguimos ou não conseguimos acelerar e, portanto, que valor é que estamos a aportar adicional para as outras pessoas para que elas também adotem. Os mais jovens têm esta consciência também mais da sustentabilidade e do ambiente e, portanto, veem nisto valor em si mesmo. Temos que conseguir passar isso para os outros e, portanto, há uma questão de trabalhar nessa proposta de valor e nos investimentos para essa proposta de valor, mas há depois também uma questão mais interna das próprias empresas, que depois pode se transformar na primeira, mas que tem mais a ver também com a parte interna das empresas e de sermos mais eficazes e mais eficientes ao mesmo tempo na forma que trabalhamos. E aqui, e pegando também na última tendência que o Sr. Professor falava, da parte toda dos dados e da inteligência artificial. Há muito a fazer nesta área. É uma área ainda pouco explorada, até porque muitas vezes todos os legacy systems que temos nos dificultam a exploração de dados, mas há muita coisa que podemos fazer com os dados e todas estas novas questões da inteligência artificial permitem-nos dar passos, com certeza, de outras formas. Exemplo concreto, nós estamos neste momento a lançar projetos para perceber se algumas das decisões que tomamos, por exemplo, para fazer pré-autorizações, podem ser feitas com base em inteligência artificial. Se podemos usar modelos de inteligência artificial para fazer algumas das decisões que neste momento temos
a pessoas humanas a tomar decisões. Portanto, há aqui muito que se pode fazer nestas áreas e é claramente avançar num outro nível. Se calhar estivemos muito preocupados aqui num nível inicial de automatizar aquilo que eram ações standard e, portanto, de pôr a tecnologia na automatização. Agora podemos utilizar tecnologias mais avançadas para fazer coisas também elas próprias mais avançadas. Não Portanto, transitar e transformar. Exatamente. Portanto, não é fazer a mesma coisa só de forma Digital. automática, é realmente transformar um bocadinho as formas como estão a fazer. Portanto, talvez esse seja claramente aquilo que seja o próximo passo e aquilo em que nós próprios estamos a investir muito. Muito bem. Nuno, já falámos aqui do Estado, das empresas, muito olhar também para o propósito humanista do digital, obviamente. Sabemos que quer o PRR tem a dupla transição digital e verde como prioritárias. A União Europeia, a sua estratégia para 2030 também baseia-se nestas duplas transições. A minha pergunta é, e a sociedade civil? Como é que a sociedade civil, e nomeadamente o terceiro setor, têm contribuído e vão contribuir ainda mais para isto? Eu sou um otimista em relação ao que a sociedade civil pode fazer, não? Porque se eu não fosse, não tinha começado a Copérnico, não tinha começado a Copérnico, não tinha feito todas as coisas em que eu me meti, dependem sempre das pessoas terem vontade de fazer coisas. Como? Por isso é que lhe fiz a pergunta assim. Eu acredito muito no empoderamento das pessoas e acho que se nós, aliás, já ficou aqui patente em várias das intervenções, né, que é a questão geracional não é apenas uma coisa que acontece por acaso, é que se as pessoas da nossa geração conseguirem manter a abertura em relação às gerações mais novas, a mudança vai ser ainda mais rápida, porque a pior coisa que pode acontecer é quando nós olhamos, e é um exercício muito grande de introspecção que nós todos temos que fazer, é quando nós olhamos com alguma arrogância ou com desconfiança em relação ao que as gerações mais novas estão a pedir ou a dizer. Nós podemos ser facilitadores desta mudança ao só empoderá-los e ao só empatizar com aquilo que nos estão a pedir e ao oferecer as ferramentas para as coisas serem assim. E nesta coisa da digitalização, por exemplo, a digitalização, por norma, e salvo algumas exceções, obviamente, está associada a um ganho de eficiência. Né? E mesmo estas coisas que estava há pouco a falar dos skills e da inteligência, também falou disso, eu vi uma frase do fundador do ChatGPT, eu sinceramente nem sei como é que ele se chama, se é Joe qualquer coisa, acho eu, mas vi uma frase que depois que era engraçada, que era a inteligência artificial não vai roubar o teu emprego. Quem vai é alguém que sabe de inteligência artificial. Portanto, nós vamos continuar sempre a precisar das pessoas, de facto, nisto. Agora, como sociedade civil, nós temos imensas coisas, muitas delas são basicamente lugares comuns, né, que começa pelas escolhas que nós tomamos no nosso dia-a-dia, e todas as escolhas que nós tomamos podem ter algum critério de ponderação em relação à sustentabilidade, seja as coisas que nós comemos, com como é que nós nos movemos, obviamente com onde é que nós investimos, onde é que nós guardamos o nosso dinheiro. Em tudo é possível passar a ter este critério da sustentabilidade, e ele vai ser intrínseco pelo menos nestas gerações mais novas, e eu não sei se é uma obrigação moral, mas para mim o que nós não devemos fazer é vetá-las, nem deitá-las abaixo. Mas há outras coisas que estão a acontecer que são relevantes, por exemplo, o quiet quitting. É uma coisa, já não é só porque não me tratam bem ou não me pagam o suficiente, também já é porque eu não me revejo numa empresa que não quer criar valor para a sociedade, além do valor que cria para o acionista. Não sei, eu acredito muito que as pessoas têm um poder individual e, sobretudo, quando se juntam, conseguem mudar o mundo, de facto. Exatamente, é do tal propósito que andam todos à procura, ou que andamos todos à procura, e que as gerações mais novas, por defeito, já vem exatamente. Vem por defeito. Patrícia, a CGI é uma consultora tecnológica, tem trabalhado com várias entidades, nomeadamente entidades públicas, na área da gestão das águas, na gestão dos resíduos.
acredita que a transição digital necessária já foi percepcionada como meio para a sustentabilidade das organizações e dos clientes? Percepcionada, sem dúvida alguma, mas que há um grande caminho a percorrer, usando um slogan do município sustentável que patrocina. Há todo um mundo de desenvolvimento a fazer para darmos passos na digitalização com vista à sustentabilidade. Estamos a falar, tudo o que tem a ver com o ambiente e tudo mais está no DNA destas empresas, não é? Portanto, esta é a parte que é mais fácil de atingir, porque ela está diretamente relacionada com o core e com os seus objetivos estratégicos e económicos. Os outros vetores são vetores que estão efetivamente a ser trabalhados. Há muita regulação que tem que acontecer para que se continue este trabalho, porque efetivamente não basta nós dizermos que, ok, já temos não sei quanta percentagem de faturação eletrónica ou de faturas eletrónicas, mas depois descobrimos que há uma série de entidades que imprimem as faturas eletrónicas. Exato. Ora bem, não tem utilidade. Já está eletrónica, já está. Não é preciso imprimir nada. Portanto, todo este é um trabalho que tem que acontecer, ainda há um longo caminho a percorrer. Eu sou da opinião que em Portugal há uma série de áreas em que efetivamente nós até exportamos, e a CGI tem vários exemplos disso, exportamos conhecimento para o resto do mundo, portanto, usamos as melhores práticas. Sou uma otimista por natureza na capacidade que Portugal tem, não só de inovação, mas também de entrega e de versatilidade. Temos provas dadas, no entanto, também sabemos que há um caminho, não estamos todos na mesma velocidade. É preciso que a regulação ajude também a que algumas destas entidades deem passos mais efetivos com vista à digitalização global e a tornarem sustentável todo o investimento que é feito em digitalização. Porque às vezes era o que diziam aqui há pouco, não basta digitalizar, é preciso percebermos qual é o retorno que a digitalização traz. Digitalizar só porque sim, ninguém vai usar, ou na realidade gastei imenso dinheiro e o retorno que eu tenho é zero. E como se costuma dizer, se não há dinheirinho... Exatamente. Não é? Nós estamos quase no final do nosso tempo. Eu não sabia que o professor Arlindo ia dizer quais eram os desafios para os próximos anos, mas ainda assim arrisco-me a colocar a questão que gostava de colocar a todos, assim de uma forma muito breve, 2 palavras do que 2023 vai ser em termos de transformação digital. Eu agora começava para a Patrícia, para não ficar para o fim. Começava para a Patrícia. 2 palavras para a transformação digital em 2023. Eu diria que uma delas é mandatória, não tenho dúvida, tem que acontecer. Já está a correr. E a outra é a racionalidade, porque é sempre importante pôr a racionalidade em cima para termos a certeza que os investimentos que estamos a fazer são efetivamente positivos nos diversos vetores que os compõem. Nuno? 2 palavras. Sim, eu vou usar transparente, é bem da boa informação, e democrática, que é para chegar a todos. Ou universal, em vez de democrática. Universal. Muito bem. Sr. Pedro. Fazer e fazer. E se a Luísa tivesse perguntado uma terceira, é fazer. E a razão é muito simples. Às vezes é muito importante falarmos e estarmos aqui todos, mas as coisas fazem-se caminhando. E, portanto, é preciso começar essa jornada, porque ela é longa e quanto mais depressa a começarmos, melhor. E eu sou muito pragmático nestas coisas. Portanto, é preciso implementar, é preciso fazer acontecer. Porque a conversa é fácil e temos todos muitas ideias, o que é preciso é ver os projetos. Portanto, fazer. Muito bem, Cristina. Inovação e segurança. Inovação é óbvio, não é? Se não somos diferentes, estamos a fazer o pão com manteiga e, portanto, aí vamos diferenciar por preço, e segurança porque vai ser, na minha opinião, um dos maiores desafios que vamos ter com esta inovação e digitalização. Muito bem. Bom, resta-me agradecer-vos. Para mim é um gosto poder moderar estes painéis, ainda poder conhecer pessoas como vocês, são super inspiradoras. O que a transformação digital me tem trazido é a capacidade e a possibilidade de conhecer gente tão inspiradora e gente que faz coisas tão bem feitas como vocês e como tantos dos que estão aqui. Portanto, eu agradeço mais uma vez ao Jornal de Negócios e uma salva de palmas para os meus oradores.